saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçã, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 700, G7, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando as vossas mensagens, os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, que é a Igreja em Moçambique, desafios e perspectivas. Ainda de hoje nós recebemos um convidado especial, recebemos o DM Zeca, ele que é líder e mentor de pastores em Moçambique e Brasil, é bacharel ou bacharelado em Teologia pela Universidade Bíblica no Brasil, é licenciado em Ensino de Física pela UP, é mestrado em Energia na Energia na Agricultura pela Universidade Estadual Paulista no Brasil, é mestrado em Energias Renováveis pela Universidade Europeia de Atlântica na Espanha. Atualmente está a cursar doutoramento em Engenharia Agrícola em Brasil. E para já irei saudar o meu convidado especial, que é o pastor Zeca. Pastor, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa. Momento maravilhoso que é um momento de satisfação, né? Na verdade é aquele programa que todos os homens de Deus estão espero que um dia estejam aqui. Eu quero louvar a Deus pelo convite, pela oportunidade e que Deus abençoe essa televisão, né? E tudo que vocês estão vivendo aqui. É uma alegria estar aqui com você. Desde já queria agradecer ao homem de Deus por ter aceito o nosso convite. Nosso muito obrigado. Agradeço, é um prazer estar aqui para podermos conversar. Obrigado, pastor Zeca. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilhem o nosso programa, coloquem as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Homem de Deus, hoje nós temos um tema pertinente e atual, que é a igreja em Moçambique, onde em algum momento falaremos dos desafios e também das perspectivas. Como uma pergunta prévia, o que é igreja? E como é que o homem de Deus olha para a igreja em Moçambique? Ah, já começamos de uma forma muito profunda, porque para trazer uma concepção daquilo que seria a igreja já nos leva a uma forma de olhar além da mentalidade humana. Isso é muito importante. Mas podemos começar de uma forma simples, mostrando que a igreja é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que acreditam na pessoa de Jesus Cristo e juntos compartilham a mesma fé e através disso eles procuram espalhar aquilo que as suas convicções com relação a Deus que eles adoram. Mas se quisermos olhar de uma forma um pouco mais profunda, a palavra igreja não foi usada pela primeira vez pela pessoa de Jesus. Nós vemos Jesus no livro de Mateus capítulo 16, ele a dizer para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas não é ele a usar essa palavra pela primeira vez. É uma palavra já usada sob o ponto de vista político naquela época. Segundo a mentalidade romana, a palavra igreja ela representava um grupo de pessoas que trabalhavam diretamente com o rei. A eclesia do grego é um grupo de pessoas que trabalhavam diretamente com o rei com uma missão muito específica, que era ouvir o que o rei disse e materializar sem o rei pedir. Significa, se o rei fala que precisamos de colocar um poço numa dada região, ele não precisa dizer mais nada. A eclesia, ela ouve isso e já busca materializar isso. Essa é a responsabilidade da igreja, da eclesia. Quando Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo o seguinte, Pedro, sobre esta pedra edificarei um grupo de pessoas que vão ouvir os meus pensamentos e vão materializar. Por isso que a Bíblia é muito clara ao nos desafiar que não basta sermos ouvintes, nós temos que buscar ser praticantes da palavra. Isso é, ouvir e buscar praticar o que Jesus está a recomendar a ser feito. Hum. Agora,
Massango, não podemos rejeitar a concepção dessa ideia da igreja sem deixarmos claro que a ideia da igreja, na verdade, ela é uma mentalidade de Deus, não humana. Então, há uma necessidade de trazermos a concepção de Deus naquilo que é nossos conceitos sobre Deus, sobre a igreja. Hum. Oh, meu Deus, fazendo uma análise da igreja antes da pandemia e depois da pandemia, em que estágio nos encontramos? Olha, isso já vai além de uma concepção da igreja de Moçambique, porque a pandemia foi uma situação eh, mundial, o mundo parou, né, por causa da pandemia, e olhando as coisas dessa forma, nós precisamos de entender que verdadeiramente a situação ficou numa colocação que coloca todo mundo preocupado. Agora, ao olharmos em particular para Moçambique, nós entendemos que a pandemia desafiou tudo aquilo que seria o conceito da igreja, a ideia da liderança da igreja em Moçambique. Eu tenho dito que a pandemia foi uma plataforma de Deus para expor o que é e o que não é, sob o ponto de vista da igreja. Aquilo que não era igreja não subsistiu, não conseguiu sobreviver ao evento de pandemia. Enquanto que aquilo que era igreja, apesar das lutas, das dificuldades, conseguiu permanecer firme e inabalável diante de qualquer circunstância. Hoje, nós conseguimos ver que algumas igrejas, infelizmente, tiveram que fechar, algumas igrejas tiveram que desistir e se juntar a outras menores e outras maiores e tentar apresentar aquilo que seria uma concepção mais adequada naquilo que seria a ideia da igreja. A pandemia expôs aquilo que seria o conceito da igreja. Então, é isso que estamos a viver. E isso, em minha opinião pessoal, eu acho que foi uma coisa necessária para aquilo que é o conceito da igreja, para que cada um de nós possamos entender onde é que estamos, de onde viemos e para onde que vamos como igreja, Uhum. em particular em Moçambique. E como que o homem de Deus, por exemplo, olha para a igreja que não conseguiu resistir no tempo da pandemia? Olha, Bassan, como eu já estava dizendo, o conceito da igreja não pode se basear somente nas ideias humanas. Hum. Igreja é uma ideologia de coração de Deus. E se nós queremos definir ela, temos que partir de lá, temos que ir para a fonte, que é o coração de Deus. Aliás, se olhares para o Ministério da Defesa de Moçambique, se queres entender como que funciona o Ministério da Defesa de Moçambique, você não pode ir perguntar os decretos da República da África do Sul. Se queres entender qual é o papel do Ministério da Saúde em Moçambique, não pode ir perguntar os decretos da República de Malawi. Você tem que perguntar os decretos da República de Moçambique, porque estamos a falar do ministério que é vinculado ao país Moçambique. Se você quer entender o que é igreja, então não pode perguntar a um ser humano, ele não é aquele que deu a origem à igreja, mas você tem que perguntar àquele que deu a origem, que é Deus. Quando eu olho para Deus e começo a me perguntar sobre aquilo que seria a igreja, eu entendo, acima de tudo, que para Deus, primeiro, a igreja é uma só. Não existem várias igrejas no mundo. Existe uma só igreja. E essa uma igreja tem cabeça, que é Cristo. Cristo é cabeça da igreja. Então, o que nós temos ao redor são congregações que cada uma delas está a fazer um papel necessário para que a igreja de Cristo se estabeleça. Há quem já dizia que precisamos todos os tipos de igreja para ganhar todos os tipos de pessoas. Não existe uma só igreja que pode ganhar todo tipo de pessoa. Há igreja que prega um evangelho adequado para ganhar pessoas de nível de vida baixa, pessoas sem escolaridade. Há igrejas que precisam de chegar com uma outra mentalidade para ganhar pessoas estudadas, pessoas com uma mentalidade diferente. Mas em tudo isso, quando eu olho para a Bíblia vai dizer o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Então, não basta agora olharmos para uma multidão de pessoas num espaço que se diz chamar-se igreja e simplesmente nos convencer que é uma igreja. Pelos frutos conhecereis. Então, nós temos que olhar que as igrejas que não sobreviveram ao momento de pandemia, talvez Deus estava somente sacudindo aquilo que é o conceito de igreja para dizer: olha, aqueles que são meus vão permanecer, aqueles que não são vão decair.
Porque a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Logo, isso nos remete a uma concepção, é Jesus falando, muitos vão dizer naquele dia, nós expulsamos demônios, nós não curamos, não profetizamos. E Jesus renega todas essas concepções, dizendo o seguinte, não é sobre expulsar demônio, não é curar, isso é bom, claro que é necessário, faz parte do reino, mas não é isso que define aquilo que é a minha igreja. O que define a minha igreja é aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Então, nessa forma de ideia, eu entendo que a pandemia o que fez? Sacudiu aquelas que estavam focadas em aquilo que seriam consequências do reino e permaneceram aqueles que tinham o quê? A fonte do reino, que é Cristo, como a sua parte necessária. Oh, meu Deus, na nossa sociedade é comum ouvirmos que a igreja é aquela que expulsa demônios, que faz milagres, em que, em contrapartida, as mesmas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus e voltar a colocar em prática. E nós acabamos encontrando um crescimento de igrejas que acabam fazendo isso, acabam expulsando demônios, acabam fazendo milagres, deixando a parte que o homem de Deus afirmou que é a palavra, a prática da palavra. Qual é o seu posicionamento em torno disso? Olha, Massango, é uma pergunta muito polêmica e você está querendo me colocar numa situação não muito confortável. Mas como eu tenho aprendido já com pessoas que eu leio, eles dizem, quando você senta numa cadeira como essa, em que você está a falar da igreja, as tuas opiniões não são determinantes. Você tem que falar daquilo que você está investido para falar, que é do reino. Primeiro, nós temos que perceber que fazer milagres, experimentar milagre, cura, libertação, não é algo contrário ao reino de Deus. Pelo contrário, isso faz parte do reino de Deus. Jesus vai dizer que esses sinais vos seguirão. Pessoas serão curadas, libertas e restauradas. É uma coisa que nós já esperamos que aconteça. Porém, não é isso que define a igreja. Isso tem que se deixar claro. Você tem que perceber que, independentemente do cristianismo que nós acreditamos, lutas vão chegar. Problemas vão se instalar, lágrimas vão chorar sobre os nossos olhos. Independentemente de você falar em línguas estranhas, subir montanhas, independente de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não importa o melhor fato que você veste, não importa se você está a pregar com um microfone que não se toca a mão, mas as lutas vão chegar, as dificuldades vão chegar, as lágrimas vão chegar. Nessas situações, eu entendo, de acordo com a Bíblia Sagrada, que a única coisa que vai te sustentar nesses momentos é a palavra de Deus. E nada mais. Se olhares para a Bíblia, qual foi o povo que mais experimentou milagres no mundo? Na história da Bíblia, ou na história da humanidade. Qual foi o povo que milagres sobrenaturais eles experimentaram? É o povo de Israel, ao sair do Egito. Vamos imaginar juntos, Massango. O mar vermelho está a se abrir. O povo está a passar a pé enxuto. Vamos imaginar, o povo com fome, Deus abre o céu e comida começa a cair. Imagina comigo, estão com sede, só com uma vara sobre a rocha. A água está a chorar, as pessoas estão a beber. É uma presença sobrenatural. No momento de sol havia uma nuvem, no momento de frio havia um fogo no céu, lhes aquecendo. Olha esse milagre sobrenatural. Estavam vendo Deus agindo de uma forma tremenda. Mas quando Moisés sobe ao monte, rejeitaram Deus. Um bezerro foi feito. Idolatraram, rejeitaram Deus. Espera aí, onde é que estão os milagres que eles viram? Onde é que está toda aquela glória que eles experimentaram? Eles viram o mar vermelho se abrir. Como é que estão a negar Deus agora? Simples. Os milagres não sustentam o teu cristianismo. Eles vão ajudar você, mas eles não sustentam você. O que sustenta você é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. É mais cortante que uma espada de 12 gumes. A palavra de Deus não volta vazia. Eu estou vendo Jesus procurando se caracterizar. Quem é Jesus? Ele vai dizer que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele podia se caracterizar com tudo mais, mas disse, não, me caracterizem com a palavra. Por quê? Porque a palavra é poderosa. Olha Jesus no deserto, sendo tentado não com demônios, com o próprio diabo em pessoa. Mas ele vai vencê-lo não com milagres, não com oração, não com monte. Ele vai dizer, está escrito. Por quê? Porque a palavra de Deus é que restaura e que transforma. E o que nós vivemos nos nossos dias? Um bando de pessoas que tomam banho nos domingos, vestem as melhores roupas, estão correndo às igrejas,
Mas quando termina o culto, pergunta o que você aprendeu. Ei, meu homem falou grande homem Deus pregou hoje. Sim, mas o que ele pregou? Não, foi forte, foi forte. Sim, eu sei que é forte, mas o que ele pregou? Não há uma ideia sobre o que se pregou. Era só gritos daqui para lá. Por quê? Não há essência da palavra. E por isso temos povos vazios que mostram um sorriso na boca, mas em lágrimas profundas no interior. Pessoas que você olha, espantam a cara como se estivesse a viver uma vida maravilhosa. Mas que vocês, quando se aproximam um pouco, estão com as suas emoções destruídas. Por quê? A palavra de Deus não está lá. Por quê? Porque a palavra de Deus é que traz a fé. E através da fé nós chamamos a existência as coisas que não existem. Então esse que é o problema, moçango. As pessoas estão focadas em milagres e prodígios, estão a abandonar a palavra de Deus. E se esquecem que todos os milagres sem palavras não vêm de Deus. Porque os milagres que vêm de Deus, eles só vêm depois que a palavra é instalada. Deixa eu terminar esse ponto dizendo uma coisa muito séria, meu irmão. Demônios também fazem milagres. Demônios também fazem milagres. A Bíblia vai dizer que eles também se transformam em anjos da luz. Milagres não podem nos trazer aqui a dizer o seguinte: olha, só fez milagre, homem de Deus. Esquece isso, pá. Não é sobre o quanto ele está trazendo milagre. Qualquer um faz milagre. Olha para Moisés quando ele foi para o Egito. Enquanto ele transformava o seu bordão em serpente, o faraó também chamou um homem aí e fez as mesmas coisas, pá. Um curandeiro, pá, faz qualquer coisa que for necessário. Mas ninguém pode manipular a palavra de Deus. Ninguém pode manipular a palavra de Deus. Então há uma necessidade da igreja voltar à essência, à palavra. E quando tivermos a palavra viva sendo trazida no culto, nós teremos pessoas que vão transformar suas sociedades. Vamos ter uma conversa séria, meu irmão. Quantas igrejas temos em Maputo? Quantos pastores temos em Maputo? Quantas pessoas no domingo estão saindo aos cultos? Mas se leres a Bíblia Sagrada, 12 pessoas colocaram o mundo daquela época de pernas para o ar. Só 12 pessoas. Sabes qual era a diferença? Qual É é? que eles viviam a palavra de Deus. E nós temos agora mais que a metade de Maputo indo para a igreja. Quase 60% de moçambicanos são cristãos. Mas nada está acontecendo de novo. Não estão a gerar mudança. Por quê? É que somente estão a orar de boca para fora. O seu coração está longe. Precisamos de voltar à essência. E qual é a essência? A palavra. Ouvida e praticada. E quando começarmos a praticar a palavra, nós vamos revolucionar esta nação e este mundo. Porque a palavra de Deus é poderosa para mudar circunstâncias. Então a igreja tem que entender isso. Não é sobre milagres. Vou só trazer para ti, Jesus falando. Quando ele estava a trazer sobre as bem-aventuranças no livro de Mateus, num dos maiores, na maior pregação de Jesus no monte, ele vai dizer o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. O que as pessoas não entendem quando Jesus está a falar isso? Eles pensam que quando Jesus disse pelos frutos conhecereis, ele está dizendo o seguinte: vejam os milagres, vejam a cura. Não, não é isso, não. Ele está dizendo o seguinte: olhe para uma mangueira. O que a mangueira faz para dar mangas? Nada. É a sua natureza, é o seu normal, é uma questão de tempo. A estação chegou, vai dar mangas. Uma papaiera, você não precisa orar para dar papaya. Se chegar a hora, vai dar papaias. O que Jesus está dizendo é o seguinte: esqueçam o que este homem de Deus faz através do Espírito Santo. Não é dele, é o Espírito Santo que está a fazer. Observam o que ele vive sem Espírito Santo. É isso agora que vai nos dizer quem ele é. Observe este homem, observe esta mulher, essa pessoa que diz vai à igreja, esquece línguas estranhas, esquece a Bíblia na mão dele. Observe os frutos que ele gera quando não está com a Bíblia na mão. É isso que ele é agora. Pelos frutos os conhecereis. Quando ele não está a orar, quando ele não está a ler a Bíblia, quando ele não está na igreja, quem ele é? Ou melhor, quem ele é quando ninguém está a ver? É isso agora que nos diz quem é essa pessoa. Agora, milagres, qualquer um vai fazer, pá. Até jumentos profetizaram na Bíblia Sagrada. Esquece isso, mano. Dá outra pergunta. Homem de Deus, é comum ouvirmos no seio da nossa sociedade que as pessoas não querem a palavra pura, genuína, aquela palavra que transforma, mas sim as pessoas querem resultados, querem coisas que acontecem daqui para aqui. E é normal ouvir uma narrativa de alguns líderes religiosos afirmando que o povo africano nasceu indo aos curandeiros. Então, quando recebe um objeto ungido, é aí que acaba estimulando a fé desta pessoa. O que a Bíblia nos ensina em torno disso?
Acima de tudo, o que nós temos que perceber, o que dá vida ao cristianismo é a fé. O que dá vida ao cristianismo é a fé. Por isso que o escritor do livro de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se vê. Ele vai nos apresentar um manancial de homens que experimentaram coisas sobrenaturais através de fé. O que nós chamamos de heróis da fé, de acordo com a Bíblia Sagrada. O que as pessoas estão a tentar fazer é tentar ajudar Deus. Deus não se ajuda. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Então, independentemente do que estamos a tentar trazer para tentar animar as pessoas, Deus não está lá. Porque a fé pode mudar circunstâncias de uma forma sobrenatural, sem precisar de água, sem precisar de coisas ungidas. Essas coisas vão chegando quando necessariamente Deus orientar para tal. E quando Deus orienta, minha experiência espiritual revela isso, que quando Deus orienta, é uma coisa temporária e momentânea, não é uma coisa eterna. Quando Deus te fala, tipo, Massango, unge essa água, dá para aquela pessoa beber e vai mudar a história dela. É para aquela, mas aquela, não é para o próximo domingo de novo. Então o que acontece? Nós tentamos imitar. Olha para a Bíblia. Quase em nenhum momento Jesus repete a mesma forma para curar uma pessoa, para libertar, para restaurar. Por quê? Era para aquele momento, para aquela pessoa. Então nós só porque oramos por uma água, demos alguém bebeu e ficou curado, pensamos que agora toda a igreja tem que comprar água. Cuidado. Observa a orientação de Deus para aquele momento. Então temos que entender que o que vai sustentar a igreja, acima de tudo, é a fé. E se é a fé, e a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, tudo que fazemos sem fé é pecado. Então temos que perceber agora que se é a fé, então a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então se estamos a tentar gerar qualquer coisa diferente da palavra de Deus, então alguma coisa está errada. Não há fé no meio da igreja. E Jesus pergunta, se eu voltar, vou achar fé na terra? Não disse vou encontrar água ungida. Não disse vou encontrar um óleo. Pergunta se vou achar fé. Por quê? Porque é a fé que vai mudar a circunstância. E eu gosto de dois momentos da Bíblia Sagrada. A primeira, quando Jesus vai dizer o seguinte: tudo é possível para Deus. Depois ele vai dizer de novo, tudo é possível para os que crêem. Olha essa coisa maravilhosa. Tudo é possível para Deus, tudo é possível para os que crêem. Em outras palavras, quem crê começa a experimentar coisas que o seu Deus pode manifestar. Porque a fé faz você operar num nível que só Deus operaria. Então, há uma necessidade de a gente trazer uma palavra no seio da igreja que desperta a fé, que faz a pessoa acreditar que há um Deus no céu, que abre mar, que muda circunstâncias. E quando essa fé é despertada, o resto tudo não é necessário. Porque essa fé começa a fazer coisas acontecer de uma forma sobrenatural. Eu quero repetir, essas coisas todas que nós chamamos de ungidas, em algum momento são necessárias, mas para aquele momento e para aquele instante, e não para tornar elas como se fosse um negócio, por aí, se vendendo. Não. Acima de tudo, o que nós temos que oferecer para a igreja é uma palavra que desperta a fé. Porque onde você for, se não tiver com aquela coisa ungida, você está com a tua fé dentro de você. A fé estará sempre contigo. E em circunstância que você chegar, sempre vai gerar mudança e restauração. A fé é aquilo que muda tudo. Então temos que começar a ensinar a igreja a palavra que vai despertar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Homem de Deus, há uma máxima segundo a qual a igreja em Moçambique é um negócio. Comentários. Olha, fica difícil, viu? Fica complicado fazermos uma análise desapaixonada sobre esse assunto, entendes? Porque a linha divisória entre aquilo que seria uma igreja como negócio, uma igreja sustentável, é muito fina. E chegamos a confundir as duas coisas. Então fica muito complicado fazermos esse comentário. Mas precisamos de entender que em algum momento, quando nós falamos da igreja como um lugar de negócio, podemos estar a confundir ela com uma igreja sustentável. Porque, afinal de contas, a igreja deve ser um lugar sustentável. A igreja não pode sair por ali fazendo um negócio para sustentar a sua missão. A igreja, dentro dela mesma, tem que gerar renda para que possa sustentar aquilo que estão fazendo como trabalho, como responsabilidade. Agora, o que nós temos que chegar a reprovar e rejeitar é quando chegamos no momento que podemos trocar os dons de Deus com dinheiro. Trocarmos o chamado de Deus com dinheiro. Isso já é uma outra coisa, é uma outra conversa.
Mas a Bíblia é clara, né, que a igreja é um lugar sustentável. É um lugar. A igreja não vai vir para a política pedindo dinheiro. A igreja não vai para o governo pedir dinheiro. A igreja é sustentável. O dono da igreja é dono de ouro e de prata. Então, ele mesmo sustenta a igreja dele. Agora, quando chegamos ao lado de venda, de negócio, é uma conversa que eu não prefiro não entrar, porque eu não entendo ela como funciona. Mas existe um exagero. Né? Existe um exagero que em algum momento está associado ao nível de pobreza. Né? São pessoas que muitas das vezes foram gerados num lençol de pobreza muito profundo, que depois que encontram no seio da igreja alguma pequena sustentabilidade, confundem isso como fonte de renda e acabam negociando a sua própria fé. Mas essa é uma outra conversa, Massango, que eu não quero entrar nela, porque é uma coisa que eu tenho certeza, que a igreja de Jesus vai continuar a dizer não à venda da fé e vão continuar a acreditar que há um Deus no céu que sustenta a sua obra. Eu prefiro parar nessa concepção, porque não podemos conversar sobre a igreja como um lugar de negócio para pormos em causa de uma igreja sustentável. A igreja tem que se sustentar, a igreja tem projetos para sustentar, a igreja tem crianças órfãs para alimentar, tem viúvas para alimentar, a igreja tem construções para fazer, então ela precisa ser autossustentável. Mas o que se confunde no final é isso, é que alguns nessa questão de sustentabilidade acabaram se aproveitando disso para tirar proveitos pessoais que em algum momento é de vergonha e de tristeza para o meio do reino de Deus. Como Deus, um dos desafios da igreja em Moçambique é a questão dos falsos profetas. E, em contrapartida, algumas pessoas acabam questionando: cadê os verdadeiros profetas? Como é que nós podemos saber que este é um verdadeiro profeta e este é um falso profeta? Olha, primeiro, existem muitos conceitos sobre a questão de ser falso ou verdadeiro profeta. Quando eu desço para o livro de Jeremias, e eu vejo Jeremias no capítulo de número 28, eu vejo Jeremias chamando o profeta Ananias, não de falso profeta, mas de quem profetizou falsamente. São outros conceitos, porque existe uma grande diferença entre falso profeta e profetizar falsamente. O falso profeta é aquele que vai agir em nome de falso Deus, enquanto que aquele que profetiza falsamente é aquele que está agindo em nome de um Deus verdadeiro, falando do que Deus não lhe mandou. Então, são duas formas de olhar bem contraditórias. Mas o que nós temos que perceber é o seguinte: no final de tudo, o conceito de falso ou verdadeiro vai residir na pessoa de Deus. Porque nós não conhecemos o profundo do ser humano. Não sabemos a motivação que está fazendo uma determinada pessoa agir como está a agir e fazer como está a fazer. Então, podemos correr risco de chamar alguém de falso e chegarmos no céu e nos surpreendermos. Porque tem um pregador que sempre disse que no céu haverá surpresas. Vamos chegar no céu, ele diz, esse pregador diz que vamos encontrar 3 surpresas no céu. A primeira é: cheguei no céu. Por quê? Porque se olharmos para nossas próprias vidas, Massango, também estamos debaixo de um desafio se estamos a fazer coisas certas. Por quê? Porque a balança que vai medir o certo ou o errado não é sua, não é minha, é de Deus. E a balança de Deus é perfeita. Então, nessa situação, há um momento que eu me questiono se estou fazendo as coisas certas. Não me importa de fazer coisas boas, eu quero fazer coisas certas. Então, nessa situação, eu prefiro deixar nas mãos de Deus a questão de estar de falso ou verdadeiro. Outra surpresa que vamos encontrar no céu é: fulano não veio. Vamos chegar no céu e fulano não veio. Quem é esse fulano? É aquela pessoa que nós estávamos convencidos que estava a fazer coisas tão certas que estaria aqui. Não está lá. E de repente, outra surpresa, vamos ter: você é aqui? Por quê? Porque nós estávamos a pensar que esse nunca chegaria lá, mas está lá. Então, essa ideia de falso e verdadeiro, vamos deixar nas mãos de Deus. Porém, temos que louvar a Deus, porque é bom que os falsos existam, para que o verdadeiro se revele. Você nunca vai dar valor à luz se as trevas não estivessem lá. É bom que as trevas existam, para que você valorize a luz. É bom que as lutas cheguem para que você valorize a paz. Então, eu louvo a Deus pelos falsos. Precisamos deles. Para que o povo entenda
que precisa procurar o verdadeiro. Porque a Bíblia vai dizer, quando conhecerem a verdade vai vos libertar. Então eu não fico com medo ou aterrorizado por causa dos falsos. Não. Pelo contrário, eles que devem ter medo de mim. Porque a luz está sobre mim. E não eles que estão com as trevas. Se você simplesmente trazer as trevas sobre essa sala agora onde nós estamos, elas não vão fazer nada. Não vão trazer nenhum efeito. Por quê? A luz está aqui. Mas se você colocar trevas aqui dentro sem luz, uma pequena fonte de luz vai mudar toda a treva. Então não estou preocupado com as trevas. Eu estou preocupado com a luz. Então, olhando nessa vertente, eu preciso esclarecer uma coisa muito pontual. Em toda a história da humanidade, Deus sempre levantou um grupo de pessoas para serem a voz do povo. Em toda a história da humanidade. Desde a Bíblia, desde a época da Bíblia até a nossa atualidade. Se olhares para a história do Evangelho, a história da igreja no mundo, Deus sempre levantou pessoas, no intervalo de 1 a 5, que fossem a voz do povo. É isso que me deixa triste. Porque, de igual modo em Moçambique, principalmente nesses últimos anos, Deus tem levantado homens grandes. Homens que Deus tem dotado de graça e de favor para fazerem diferença nesta nação. Mas o que me entristece, Massango, estão calados. Por que, oh meu Deus? Por que este silêncio? Homens que Deus levantou com templos enormes, que estão a gerar uma influência, mas estão calados. Por que, oh meu Deus? Que estaria por detrás disso tudo? Espírito de medo. Medo. Eles não entenderam que quando o propósito de Deus é descoberto, você está pronto para morrer por causa dele. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam que um verdadeiro homem de Deus, ele não foge à morte, ele convida a morte. Olha para Jesus falando para os discípulos, vamos para Jerusalém porque me convém morrer. Porque os grandes homens de Deus, eles não têm medo da morte, eles sabem que a morte é necessária para passar daqui para o outro lado. Olha para Paulo dizendo, combati um bom combate, guardei a fé. Já está me preparado. Porque está dizendo o seguinte, acabei, estou indo embora. Os homens de Deus não deviam temer, eles pelo contrário, a Bíblia diz que não vos dê espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. É isso que devia acontecer, mas infelizmente, os pais dessa nação se calaram. Os homens que deviam aparecer aqui no teu programa, não nós, meninos, não. Tem homens que Deus levantou aqui em Maputo, na Beira, em Nampula, nesta nação. Homens influentes, calaram-se. E isso tem colocado meninos a sentarem nessa cadeira, a falarem besteiras. E eles querem tentar criticá-lo. Não, não critiquem. Por que vocês se calaram? Por que vocês não ligam para sentar nessa cadeira e esclarecer os mistérios de Deus? Por que eles não fazem isso? É isso que me entristece. Porque tem homens que deviam estar aqui e exporem o evangelho como deve ser posto. Deviam sentar aqui e abrir a Bíblia de uma forma profunda e real. Eles se calaram, se esconderam em cavernas. Por quê? Estão com medo. Estão com medo da política. Estão com medo do governo. Estão com medo de seus nomes caírem em mãos lençóis. Não! O nosso foco não é aqui na terra, é o céu. Nós estamos a olhar para as coisas mais profundas do que essa. A terra é temporária. Paulo vai mais fundo quando vai dizer, esta leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Então é hoje que eu quero tentar chamá-los de volta. Os pais dessa nação. Os pais espiritual dessa nação. Os homens que Deus levantou. Homens que têm uma experiência com Deus profunda. Eles precisam se colocar em pé. Senão o seu legado vai passar como vento e ninguém vai se lembrar. Porque na hora que mais precisamos deles, eles se esconderam em cavernas, tentando salvaguardar as suas próprias fortunas. Esse que é o problema. E quando vem aqui pequenos profetazinhos que nem profetizam nada, só profetadinhas, e quando vem aqui alguns evangelistas, alguns pastores medíocres, eles querem criticar? Não, calem-se! Porque se querem criticar, por que vocês não vêm para aqui para falar? Essa é a minha preocupação. Porque é a hora desses homens se colocarem em pé. Agora que estamos a falar, estão reunidos, tomando um café, dizendo, esses meninos, por que eles não vêm aqui para colocar o evangelho? Não fomos chamados para 4 paredes da igreja, não. A palavra igreja significa chamados para fora. É para sairmos, para alcançarmos aqueles que precisam. Quantos estão nos ouvindo agora? Que não têm a oportunidade de estar numa igreja? Que agora estão ouvindo a palavra de Deus? Por que eles não vêm para aqui, para fazer isso, para expor o evangelho? Isso me entristece. Como aqueles que entendem um pouco mais disseram, a preocupação não é os maus do que eles estão fazendo, mas são o silêncio dos bons. Não querem aparecer. Então, não fiquem falando dos falsos profetas.
Não fique falando desses meninos que aparecem aqui e gaguejam até a sua própria língua portuguesa. Não, não fique falando deles. Porque se vocês não gostariam que eles sentassem aqui, liguem para Massango, venham sentar aqui e exponham o evangelho como ele é. Porque se não podem fazer isso, então cale-se, deixe os meninos falarem do que podem falar. Porque é isso que eles devem fazer, porque o evangelho não pode parar, ele tem que ser anunciado. Obrigado, pastor DMZeca. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do Osvaldo Antônio, que diz o seguinte, que está a gostar do programa 2. Temos uma outra mensagem do Avanço, que diz o seguinte: rios de águas vivas fluem na vida deste homem de Deus. Agora cabe a cada um de nós beber desta fonte. Temos aqui uma outra mensagem da Verônica aqui, a minha noiva, que diz o seguinte: estou gostando das intervenções. Temos aqui uma outra mensagem da Paulina Forte, mensagem da Sônia Forte. Temos uma outra mensagem do Daniel, que diz fogo. Temos aqui uma outra mensagem do Sérgio, que diz nice. Cláudia, estás aqui. Temos aqui a mensagem do profeta Peter Inácio, que diz o seguinte: palavra, só palavra. Temos já uma outra mensagem do apóstolo Edson Massinga, que diz o seguinte: homens de Deus, venham ouvir essa edificação. Obrigado a todos os homens de Deus que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Coloquem os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é a igreja em Moçambique, desafios e perspectivas. Homem de Deus, tendo em conta que há pouco tempo acabou colocando um dos desafios da igreja, que é o medo dos mais velhos. Como é que nós podemos trabalhar com esse medo para os mais velhos se revelarem? Para nós termos também a oportunidade de recebermos a palavra deles. Olha, isso aí tem a ver com a ideologia, né? É um sistema de crença. Cada um deles, esses homens que nós respeitamos, reconhecemos o potencial deles, bebemos dos pés deles, aprendemos com eles. Mas, infelizmente, isso tem a ver com ideologia, tem a ver com a concepção deles. Nós não podemos fazer nada com relação a isso. Se não orarmos, continuamos a orar por eles, porque eu vou te falar uma coisa, Massango. Sentar aqui, não quero usar nomes, mas sentar aqui um homem que você reconhece dessa cidade, muito influente, e poder trazer a palavra de Deus, gera uma mudança sobre a cidade, sobre a sociedade. Mas eles têm medos, então vamos continuar a orar por eles, até que em algum momento eles entendam que se eles não aparecerem, os meninos vão fazer a diferença. Hum, E o legado deles vai passar como vento. hum, Eu lembro de Jesus, quando tentaram calar o povo na entrada triunfal dele a Jerusalém. Tentaram calar, ele disse: cuidado, porque se esses calarem, as pedras vão louvar. Então, eles pensam que nós vamos calar, nós não vamos. Não temos idade, não temos as experiências que eles têm, não temos o conhecimento que eles têm, mas nós vamos estar aqui. Porque a palavra tem que ser exposta, o conhecimento tem que ser partilhado, o reino tem que ser anunciado. Mas eu gostaria muito, com muita alegria, ver nossos mais velhos, ver nossos pais na fé desta nação sentados aqui e poderem comunicar aquilo que Deus está falando com eles a favor desta nação. E não recebermos aqui profeta que põe em causa até o sistema político e governamental da nação. Mas não temos como contrariar a eles. Por quê? Porque os mais velhos não estão a vir falar. E não adianta cortarmos uns pedaços desses vídeos, espalharmos por nossas redes sociais, criticando. Criticar o quê? Por que você não vem sentar aqui e poder expor aquilo que é a verdade? Então, essa aqui é a questão. Precisamos de orar por nossos mais velhos, porque eles precisam de voltar para aqui. A igreja em Moçambique está hoje com uma história de em torno de 6 séculos. A igreja em Moçambique, ela começa em torno de 1400, 490 por ali, quando entra o catolicismo nesta nação. 1505 se constrói a primeira igreja católica na cidade da Beira. De lá para cá começa a se espalhar algumas missões católicas. E quando chegamos em torno de 1885, a igreja metodista entra pela primeira vez nesse país. Em torno de 1921, a igreja nazarena entra pela primeira vez aqui na Zona Sul.
Estamos a ver aqui uma história da igreja. Se estivéssemos num país sério, em que os pais na fé não se calam, a história resumida que acabei de te entregar agora estaria a falar de uma forma profunda e real e impactar essa nação. Mas se olhares, parece que a nossa igreja começou há 20 anos atrás. Não, estamos com 6 séculos. Qual o problema? É que os pais na fé se calaram. Os nossos pais na fé se calaram. Eles não querem aparecer, não querem se posicionar. Mas se olhares para o Brasil, você vai encontrar pais na fé que estão com toda a coragem a aparecer nas redes sociais a dizer aquilo que pensam de acordo com o reino. Se olhares para os Estados Unidos, quem gerou a revolução nos Estados Unidos? Foi a igreja. Se olhares para a Inglaterra, quem revolucionou? Quem acabou com a escravatura? Foi a igreja. Quando começaram a pregar o evangelho, os nossos pais em Moçambique se calaram. Aqui ao lado, na África do Sul, os pais na fé se posicionaram e fizeram história. Aqui ao lado do Zimbábue. Mas o único país que os pais na fé se calaram é Moçambique. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas que começaram a pregar antes de nós nascermos em Maçango, se calaram. Esse que é o maior problema que essa nação está a viver. Mas ainda eu acredito que um dia vão se levantar. Ainda que seja tarde, eles vão entender. Não vai valer a pena eles entrarem naqueles caixões, serem deitados nesses cemitérios e não terem entregue para essa geração que Deus lhes confiou. Eu espero que eles se despertem e compreendam isso. E entendam que não adianta abraçar com profundidade a política e desabraçar, desculpa a palavra, a Deus, o Criador do céu e da terra. Espero que eles entendam que há uma necessidade de eles entenderem que não estão naquele púlpito confiado por homens, mas por um Criador que guarda e protege, que livra-nos do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário. Se eles entenderem isso, que não precisa se preocupar com as suas casas e seus filhos, há um Deus que guarda e protege. No dia que eles entenderem isso, que ainda que eu caia, não ficarei prostrado, porque o Senhor me segura pela mão. No dia que eles compreenderem que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós jamais seremos atingidos. No dia em que eles compreenderem que praga nenhuma chegará na nossa tenda, no dia em que eles compreenderem que se Deus é por nós, quem será contra nós? No dia em que eles entenderem que tudo coopera para o nosso bem, no dia que eles entenderem que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, no dia em que eles entenderem que se Deus é por nós, quem será contra nós? No dia em que eles entenderem que nós não estamos com o menor, nós estamos com aquele que criou o céu e a terra. No dia em que os nossos pais da fé dessa nação entenderem que aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles, eles vão se colocar em pé. Vão sair das suas igrejas, vão se posicionar nas praças e vão começar a falar que Jesus cura, liberta e restaura e vai voltar para tomar a sua igreja. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja entender que quem vai mudar essa nação não vai ser a Frelimo, não vai ser a Renamo, não vai ser a Pimo, não vai ser nenhum político. Quem vai mudar essa nação é a igreja. É a igreja que tem a moral, é a igreja que tem a ética, é a igreja que tem o princípio, é a igreja que tem a visão para esta nação. Se a igreja se posicionar, esquecer a política, dobrar o seu joelho, como diz a Bíblia, o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos e chamar o meu nome, ele diz que eu do céu ouvirei e sararei a sua terra. Se a igreja entender isso, nós vamos revolucionar esta nação. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder na palavra de Deus. O reino de Deus é acima de qualquer um governo, de qualquer povo. O reino de Deus é poderoso. Jesus, começando a pregar, ele abre a boca e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo: se vocês mudarem de mentalidade, o reino vai se manifestar, a glória vai descer e ninguém vai parar. A minha oração, Maçango, é que a igreja volte a se reunir e comece a orar. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Se a igreja começar a chamar o reino de Deus e a vontade de Deus sobre essa terra, vamos experimentar momentos sobrenaturais, momentos que nós não podemos parar. O problema é que os nossos pais se calaram. É hora deles despertarem e se posicionarem para mudarmos a história dessa nação. Não culpe a política. Não culpe governantes, não culpe nenhum ministro, não culpe a Assembleia da República. Não é eles que vão mudar a história. Eles esperam da igreja, para a igreja lhes mostrar a direção e o caminho que tem que tomar.
Mas não sou eu que vou fazer isso. Não é você, não é aquele pregador, não é aquele profeta. São nossos pais na fé. Homens que têm 30 anos de história do Evangelho, 40 anos de história do Evangelho, mas eles se calaram. Eles precisam acordar e entender. A hora é agora para que o reino seja estabelecido sobre esta nação. Obrigado, pastor Zeca, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Deixem os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é a igreja em Moçambique, desafios e perspectivas. E no dia de hoje nós temos um convidado super especial que vem de Chimoio, preparando a sua viagem para Brasil, que é DMZ, que está nos ajudar a debater em torno deste tema. Deixem os vossos comentários na nossa página do Facebook. Oh, meu Deus, há aqui uma outra questão que faz parte dos desafios da igreja em Moçambique. Ultimamente nós temos tido viagens recorrentes dos jovens à procura de paternidade espiritual, à procura de pais na fé. Viajam para a Nigéria, viajam para Zimbábue. Será que estas viagens têm a ver com o medo, com o silêncio dos nossos mais velhos? Olha, Bassango, em parte, uma boa parte da fatia desse bolo, ela reside exatamente sobre os nossos pais na fé desta nação. Eles se calaram. Então, por causa disso, eles deixam os nossos jovens sem opções, infelizmente. Em parte, eles têm cota à parte disso. Porém, há uma verdade que ela tem que ser dita sobre essas viagens, né? Eu, pessoalmente, eu tenho dito, no dia em que você ficar sabendo que eu viajei para a Nigéria, para a igreja de um desses que você pode imaginar, pode escrever, eu estarei lá porque sou um dos pregadores. Não estou indo lá para sentar. Não, 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 não. Estou indo lá porque sou um dos pregadores. Não estou indo lá para receber alguma, sou um dos pregadores. Estou a viajar porque sou um dos pregadores. No dia que você ouvir falar que DM Zeca viajou para Gana, pode esperar. Estou indo numa conferência onde eu sou um dos pregadores. Não estou indo lá só para sentar. Não. Porque, de mesmo modo como eles adoram e eles têm, entre aspas, esse poder, se é de Deus, eu também tenho. É o mesmo Deus lá, é o mesmo Deus aqui. Então, não estou aqui para mendigar uma unção de alguém. Eu posso compartilhar a unção, aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eles também podem experimentar o que Deus está fazendo. Eu também posso experimentar o que Deus está fazendo através da vida deles. Mas o que temos que esclarecer é que essas viagens, elas carregam dois problemas fundamentais. O primeiro problema residente nessas viagens, Zimbábue, Nigéria, Gana, e outros países da África. Primeiro, elas acabam nos submetendo a uma confusão sobre o que é de Deus e o que é de demônios. Porque não estou vendo um Deus que eu adoro, o Deus da Bíblia Sagrada, a rejeitar o processo e te entregar em um segundo o que você devia conseguir em 6 anos. Não, 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 não. Não estou vendo esse Deus. Não estou vendo um Deus que faz você sair daqui, não gosta de orar, não gosta de buscar, não lê a Bíblia, nem sabe que a Bíblia tem 66 livros, e sai correndo para a Nigéria e pensar que quando voltar aqui, vai lotar a tua igreja e começar a experimentar coisas sobrenaturais. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. Porque Deus é um Deus que respeita o processo. Deus acredita que você vai crescer, mas tem que passar pelo processo. Não estou a ver Deus a semear uma semente na terra, em 3 dias está a colher mangas e bananas, está a distribuir para o mercado. Não, há um processo. Tem que semear, tem que regar, tem que germinar, tem que ter o caule, tem que ter os ramos, flores, tem que chegar à semente, ao fruto. Leva tempo, o processo tem que ser respeitado. Então, esse é o desafio. Eu fico questionando, será que o que estão trazendo de lá é de Deus? O que eles levam de lá, será que é de Deus? Porque se é de Deus, tem que respeitar o processo. Nos assusta pessoas que viajam para esses lugares, voltam em uma semana, estão com uma igreja de 500 pessoas. Em que momento você se preparou para cuidar de 500 pessoas? Porque você não cuida de 500 pessoas de noite para o dia. Deus te prepara para você cuidar de 50, de 100, de 200, de 1000. Ele te prepara, porque para você chegar a 1000, você precisa ter um staff suficiente para cuidar dessas pessoas.
Porque cristianismo, o pastorado é cuidar. Então eu me questiono, será que isso vem de Deus? É a primeira coisa. Segunda, vamos conversar, Maçango. Eu vou viajar agora para Gana, vou ficar de joelho e alguém vai colocar a mão sobre a minha cabeça e eu volto para Moçambique. Já estou a operar no nível dele. Espera aí. Quer dizer, ele pode me dar em 3 segundos o que ele investiu em 30 anos. Como que isso é possível? Ok, deixa eu melhorar. Eu sei que você é uma pessoa estudada, Maçango. Eu sei que você é uma pessoa que lê. Então um jovem pode ficar aqui de joelho aos teus pés. Você coloca a mão, então ele já é um filósofo por excelência. Não existe isso, Maçango. Você vai orar para ele para empoderá-lo, sim. Mas para o quê? Para ele respeitar o processo. Para ele continuar sem desistir em meio a lutas. Não é? Orou por ele dia seguinte. Já está a usar todos os conhecimentos de Platão, Aristóteles. Já está a fazer citações profundas. Não é por aí. Você orou por ele para o quê? Para ele ser firme diante das lutas, para persistir até chegar àquele conhecimento. Então eu me questiono, como é que eles conseguem isso em 30 segundos? O que o outro conseguiu em 30 anos? Não é de Deus. São demônios e algo satânico. Não é de Deus. De Deus, respeita o processo. Paulo falando para a igreja de Corinto diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem vai dar crescimento é Deus. Tem que se respeitar o momento de plantar, o momento de regar e o momento em que o crescimento vai chegar. Então, eu volto a afirmar categoricamente, essas viagens têm alguns questionamentos que temos que colocar. Não sei quais, nunca fiz. Às vezes que eu viajei para Zimbábue, eu fui pregar. Às vezes que eu viajei para Estados Unidos, eu fui pregar. Às vezes que eu fui para o Brasil, eu fui pregar. Eu não fui lá para sentar e ouvir, eu fui lá para pregar, em conferências que eu tive que pregar. Então, eu fico preocupado com essas viagens de homens de Deus, que tem que pagar dinheiro de voo. Chegar lá tem que pagar para sentar na fila de frente, porque se você não pagar o suficiente, tem que sentar lá atrás, o homem de Deus que você foi não vai te ver. Então tem que dar mais uns $500, talvez $1.000 para sentar na fila de frente, para depois ele te levantar. Às vezes, você tem que fazer uma viagem tão longa como essa, em que o profeta só vai se lembrar de nome de tua esposa. Fala sério, meu. Você vai fazer uma viagem dessa só para dizer o seguinte, Maçango, Deus está me dizer que você vive em Maputo. Calma, eu viajei para você me falar que eu vivo em Maputo. Eu já sei que vivo em Maputo, meu. Então o problema aqui não vem de Deus. Mas se querem Deus, as regras continuam sendo, os princípios continuam sendo os mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. A renúncia faz você chegar em lugar que você nunca imaginou. O problema deles é que eles não querem renunciar ao pecado. Eles não querem renunciar àquilo que Deus não concorda. Então, querem uma vida fácil. Querem aquilo que Deus não questiona. Eles não querem dizer não à prostituição, não querem dizer não ao adultério, não querem dizer não ao engano, à mentira, à falsidade, não querem dizer não à idolatria, não querem dizer não à bebedice, não querem dizer não a discotecas noturnas, não querem dizer não a namoradas, algumas dentro das suas próprias igrejas, não querem dizer não a essas coisas. Então, como não querem dizer não a essas coisas, então procuram alguém que pode colocar um olho sobre a cabeça deles, e eles podem ali, só com as mãos, tentar mandar cair pessoas. Sai daí, pá. Não é disso que nos importa. Nós queremos integridade. Nós queremos honestidade. Queremos sinceridade. São princípios que estão se perdendo no seio da igreja. Princípios como aquele que Deus vai falar para Satanás. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, honesto, sincero, temente a Deus. Olha só isso. Que se desvia do mal. Você entende a profundidade? Que se desvia do mal. São essas características, essas qualidades que não conseguimos achar no nosso meio esses dias. Então, por causa disso, as pessoas não querem ser íntegras, não querem ser honestas, não querem ser sinceras, verdadeiras, não querem temer a Deus e se desviar do mal. O que elas fazem? Então, procuram algum lugar em que eles emprestam as suas cabeças para receberem gotinhas de óleo e voltar a pensar que são grande homem de Deus. Grande homem de nada. Porque antes de você ser um grande homem de Deus, você precisa de ser um homem grande diante de Deus. Obrigado, pastor DMZeca. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, participem no nosso programa de hoje. Temos aqui a mensagem da Suzy Campira, que diz o seguinte: respeitar o processo. Temos aqui a mensagem da Délcia Prontos. Temos aqui uma outra mensagem da Tévia
que diz o seguinte: muita verdade aqui. eh, Temos aqui uma outra mensagem da igreja ICIP, Moçambique, que diz o seguinte: hoje a presença de Deus está aqui. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui a mensagem do profeta das nações, Atalaia, que diz: estão preocupados com a prosperidade e não com o processo. Temos uma outra mensagem do Paulo que diz muita verdade. Há muita verdade neste homem. Temos aqui a mensagem do pecador justificado, que diz o seguinte: a explanação do Evangelho sem mácula e puro. Volto agora com o homem de Deus, Demi Zeca, mas antes temos aqui a mensagem do apóstolo Edson Massinga, que diz o seguinte: parabéns, Massango. Eu estou muito feliz por o convidado de hoje, o Demi Zeca. Homem de Deus, há um debate hoje em dia em torno da igreja, mas esse debate é levantado por causa do presidente da CNE, o Dom Carlos Mazzini, em que em algum momento se afirma em que eh, a igreja hoje em dia não é uma igreja genuína, pura, acaba concordando com fraude, acaba concordando com corrupção. É por isso que até hoje, no processo de recenseamento eleitoral, acabamos encontrando alguns erros. Sendo um homem de Deus, como é que olha para esta inquietação da sociedade? Olha, Massango, nós precisamos de entender uma coisa muito séria sobre essa questão. Você está a falar de Conselho Nacional de Eleições, mas eu vou mais longe do que isso. Eu olho para todo um sistema do governo e desse país. Porque não consigo olhar para essa situação em particular. Não consigo fazê-lo, não conheço ele pessoalmente, não conheço as motivações dele, não conheço as convicções dele. Talvez qualquer um de nós, se estivesse lá, teríamos desafio para impormos o que nós entendemos e estamos convictos em compreender. Então fica muito complicado fazer isso. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Hum, A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, Salomão falando, ele diz assim: eh, onde não há visão, o meu povo perece. Na falta de visão, o meu povo perece. Primeiro, tens que perceber que quando ele está a falar da visão, não está a falar dos nossos olhos, ele está a falar do nosso espírito. Quando nós conseguimos ver longe, quando nós conseguimos ver coisas profundas que nós estamos vendo hoje. Então, num lugar em que tem uma visão, o povo não perece. Mas num lugar sem visão, o povo perece. E a palavra perecer ali não pode olhar como se fosse morte. Tens que compreender como falta de controle. Onde não há visão, há falta de controle, há falta de domínio. Então, olhando as coisas dessa forma, eu te pergunto, Massango, qual a visão desta nação? Qual a visão desse país aqui? Estamos indo para onde? Como país. Eu estou perguntando como país, estamos indo para onde? Onde é que está o projeto desta nação para os próximos 10 anos? Onde é que está o projeto dessa nação para os próximos 25 anos? Porque se nós não tivermos essa visão, então a desordem é inevitável. Na falta de visão, a desordem é inevitável. Então, enquanto não estabelecermos a visão para esta nação, estou a falar de política, governo, igreja, em todas as áreas, a desordem é inevitável. Olha para os jovens. Há quem vai dizer o seguinte: esses jovens não se organizam, mas vão se organizar em função de que visão? Onde é que está a visão? O governo precisa apresentar aos jovens dessa nação a visão, o futuro. Estamos indo para onde? A Assembleia da República se reúne para gritarias de um lado para o outro, sem nenhuma visão. Estamos indo para onde? Qual o projeto para essa nação? A nossa educação está indo para onde? Estamos com livros que nós mesmos não conseguimos ler, nós mais velhos. Imagina nossos filhos. Estão colocando nossos filhos a lerem livros sobre homossexualismo entre 14 e 15 anos. Estamos indo para onde? Essa que é a pergunta que se faz. Então, na falta de visão, não venha me pedir ordem, porque a desordem é inevitável. Então, se nós queremos exigir
no Conselho Nacional de Eleições. Queremos exigir na Procuradoria da República. Queremos exigir na Autoridade Tributária. Queremos exigir no Conselho Constitucional. Queremos exigir no Conselho de Ministros. Queremos exigir no Conselho de Presidente da República. Se queremos exigir na Assembleia da República, nos deem a visão primeiro desta nação. Nos digam estamos indo para onde. Para através dessa visão, nós entendermos se estamos a seguir em linha aquilo que essa nação está a mostrar, para onde estamos indo. A agricultura dessa nação está lançada ao chão. Ninguém está a se importar com a agricultura dessa nação. Estamos falando sobre tudo, mas não estamos a conseguir sustentar. Temos melhor solo para produzir tudo o que precisamos. Esse país é rico em solo e recursos naturais. Esse país tem tudo para desenvolver. Mas onde é que está a visão? Então, não podemos aqui querer questionar o presidente do Conselho Nacional de Eleições, não podemos questionar as outras instituições dessa nação enquanto a visão não for estabelecida. Nos deem a visão e através dela nós vamos correr e através dela nós vamos moldar, irmos atrás. Um jovem, se quiser começar uma empresa nessa nação, vai passar por processos que não se explicam. Qual é a visão? Se você concorre a um concurso nessa nação, para você ter acesso a esse concurso é outro desastre. Então, são coisas como essas que trazem desânimo no seio da sociedade. Nós estamos a falar que, de uma forma inequívoca, as vagas de emprego nessa nação foram sequestradas. Você não consegue emprego nessa nação se você não entrar de um caminho que não mostra a tua integridade. E ninguém faz nada. Está todo mundo calado, o governo está calado, instituições governamentais estão calados. É nesse sentido que eu olho e digo o seguinte: é tempo de nós entendermos que pode-se fazer alguma coisa por essa nação. Essa nação tem tudo para dar certo. Essa nação tem um potencial imensurável. Temos tudo. Só de sol, quero te falar só de sol. O sol que esse país tem pode produzir energia mais do que você pode imaginar. Só com o sol que nós temos. Épocas de chuva que nós temos, se tivéssemos barragens de conservação de água, nós estaríamos em confusões com relação à seca nesta nação. O que está a faltar? Visão. Precisamos de uma visão para onde estamos indo. Se alguém me disser agora que não, pastor, existe visão, existe aquele plano, existe aquele projeto, está bem, espalhem isso pelas escolas, deem os jovens para lerem isso, coloquem os jovens a debaterem sobre isso e entenderem o que podem fazer, como podem contribuir a favor disso. Deixa eu só terminar fazendo uma questão. Olhe para o sol, para os governantes dessa nação, olhe mesmo para dentro da Assembleia da República. A ausência da juventude. Estamos deixando o legado para quem? Porque se nós estamos a dizer que os jovens vão governar um dia essa nação, coloque algum jovem que já tem o potencial para fazê-lo, para aprender com os mais velhos logo a priori. Quando esses mais velhos saírem pela porta de honra, os jovens já ficam a fazer o que já aprenderam com eles. Não esperarmos que esses mais velhos primeiro moram para depois levantarmos os jovens. Vão aprender de quem? Então, há uma necessidade aqui, não criticarmos cada instituição em particular. Temos que olhar no seu todo. Precisamos de uma visão profunda e real sobre esta nação. Nós temos tudo para competir de igualdade com a África do Sul. Zimbábue estava sequestrado há pouco tempo, está a voltar. Moçambique precisa fazer alguma coisa para voltarmos à economia que vai trazer o povo moçambicano com comida na mesa de honra, com emprego de honra, com casa de honra e, acima de tudo, nos finais de semana vermos os pais com os filhos saindo para tomar um sorvete, felizes porque esse país está vivendo um momento bom. Deus, olhando para o tema de hoje, a igreja em Moçambique, desafios e perspectivas. Últimas considerações. Uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Olha, Massango, deixa eu fazer-te uma pergunta primeiro. Quantos minutos nós ainda temos ali? Temos quantos minutos agora? Faltam-nos quantos? 4 minutos. 4 minutos. Deixa só dizer uma coisa e depois eu quero te fazer um desafio. Você é meu amigo, Massango, depois a gente conversa sobre isso. O que eu posso falar é o seguinte. O Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus imutável. Ele está aqui agora. Ele é um Deus sem exceção de pessoas. Ele não é um Deus que abençoa brancos e esquece-se de negro. Ele não é um Deus que levanta os de Europa e esquece da África. Não. É uma questão de inclinação e de se entregar. Se com sinceridade buscarmos a Deus, Ele vai restaurar.
Ele não cura uns e deixar os outros à deriva, não. É uma questão de entrega e verdade. Ele está aqui agora. Está em casa dessa pessoa que está nos assistindo agora, né? Ele está no lugar de trabalho, ele está nesse teu carro agora, ele está nessa sala em que você está com os teus filhos agora, ele está na escola agora, nas universidades desse país, ele está com os docentes universitários, ele está lá agora. E ele pode, se alguém abrir o seu coração, se inclinar e experimentar a mesma glória. Ele é Deus. Ele está aqui e ele pode operar de uma forma sobrenatural. Moçambique não está esquecido na agenda de Deus. Nós que esquecemos Deus nas nossas agendas. Às vezes não estamos à espera de Deus. E Deus está dizendo, eu estou à espera de vocês. Então há uma necessidade de cada pessoa, cada família, cada homem de Deus, cada igreja se posicionar e orar. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. E para terminar, se você me permitir, esse é o desafio. Você permite que a gente ore aqui pela nação? Nesses Sim, minutos que nos sim, faltam, Deus. Sim, irmos diante de Deus e buscarmos a Deus por essa nação. sim. Eu sei que não é teu hábito, Massango. Há quanto tempo que você não coloca ninguém de joelho aqui? Dá para a gente ajoelhar um pouco, só você consegue? Ou Sim, queres? consigo. À vontade, Deus. Vamos orar por essa nação. Sim. Ainda que seja só em um minuto. E eu quero convidar quem está nos assistir agora. Aí onde você estiver agora. Esse país precisa da tua oração. Essa nação precisa da tua oração. Vamos agora dobrar nosso joelho e acreditar que enquanto vamos orar, em um minuto só, imagina do norte ao sul, do Índico ao Jumbo, pessoas de Zumbo, pessoas de joelho agora, orando. Vamos dobrar nosso joelho. São alguns minutos só. São alguns minutos só. Queremos ir diante de Deus. Queremos falar com Deus a favor dessa nação. Oh, queremos pedir para Deus visitar essa nação. Queremos pedir para que o Senhor possa visitar de uma forma sobrenatural esta nação. Estamos ao vivo agora na televisão, em Moçambique, orando por Moçambique, orando por essa nação. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos, nos inclinamos diante da Tua presença agora. Nos humilhamos porque sabemos que não podemos se o Senhor não for conosco. Pai, estenda a sua mão sobre esta nação, Senhor. Visita Moçambique, Senhor. Visita Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete, Zambésia. Senhor, visita Nampula. Visita, Senhor, Cabo Delegado e Niassa. Visita Moçambique de uma forma sobrenatural. Visita os governantes. Visita os políticos, Senhor. Visita professores, médicos, enfermeiros, Senhor. Visita advogados, juízes. Visita funcionários públicos e privados. Pai amado, visita essa nação, Senhor. Sopra o teu poder sobre esta nação. Estenda a sua mão sobre esta nação. Nós acreditamos que hoje é um dia de divisão de águas, em que a tua presença vai se mover sobre esta nação de uma forma sobrenatural. Consola os homens de Deus. Fala para eles que o Senhor ainda é Deus sobre a vida deles. Fala para esse pastor, para esse presbítero, para esse evangelista, para esse apóstolo, para esse profeta, que ainda podemos trazer o evangelho de acordo com a vontade de Deus sobre esta nação. Nós consagramos essa nação e declaramos Moçambique para Jesus e declaramos a tua glória tomando essa nação. Oramos pelo presidente da República, oramos pelo Conselho de Ministros, oramos pela Assembleia da República, oramos pelo Procurador-Geral. Nós pedimos que a justiça divina visite essa nação. Oramos pelos empresários dessa nação e o teu poder se manifeste de uma forma sobrenatural. E nós cremos, Senhor, que anjos estão se acampando ao redor dessa nação e a tua glória está se manifestando sobre essa nação e a tua presença está se fazendo real. Eu consagro esse programa, eu consagro o apresentador desse programa, eu consagro essa televisão, Senhor, que ela seja uma televisão com impacto sobre esta nação e o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado e nós tudo entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus Cristo. E todos estão orando conosco, digam amém e amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meu irmão, obrigado. Obrigado por nos dar essa oportunidade de orarmos por esse país. Toda honra e glória seja dado a Deus, o Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor Demzeca. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Deus abençoe.